Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o último vídeo do nosso curso, Do nosso curso CD2, que eu vou apresentar para vocês o diagrama de treliça sendo usado para fazer a decodificação e a correção dos erros, tá? Nós vimos no último vídeo o diagrama de estados e a treliça para a codificação. Agora nós vamos usar para decodificação e para corrigir o erro, verificar ele já corrigindo o erro, um erro que a gente vai causar aqui eventualmente. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que usar esse processo de treliça, essa decodificação de treliça, ele chama, ele foi conhecido, foi proposto por Viterbi ou Viterbi, não sei como diz, mas é um algoritmo que ele é um algoritmo de semelhança, né? A gente busca semelhança entre os caminhos, né? E ele tem baixa carga computacional porque a gente usa a treliça, né? Por causa do diagrama de treliça dos códigos convolucionais. E aí a ideia dele é a gente medir a distância, ou a semelhança, a similaridade, né? A gente medir a distância entre a similaridade entre o que foi recebido e os caminhos possíveis, todos os caminhos possíveis de acordo com o nosso diagrama de estados. E aí, no final, nós vamos ter que escolher aquele caminho sobrevivente, que é o caminho que tem a maior semelhança ou a menor distância do que foi recebido, tá? Então, esse algoritmo de Viterbi, ele pode ser implementado de duas formas. Uma é com uma decodificação abrupta, uma decisão abrupta, que a gente só tem estados uns e zeros, né? É abrupto, ou uma decisão suave. Essa decisão suave, a gente calcula uma distância, utilizando uma distância euclidiana entre os pontos. E aí a gente calcula diferentes níveis a gente não leva em consideração mais só 1 e 0, e a gente leva em consideração o diferente nível do sinal recebido. E ele não é mais 1, ele seria 0,8, 0,7, e a gente pode calcular, levar isso em consideração para fazer a decodificação suave. Mais detalhes sobre isso, gente, eu vou deixar um material complementar para vocês verem a exemplificação de um algoritmo de Viterbi sendo aplicado com decodificação suave, tá? Mas a ideia aqui, o conceito, o processo, a gente fazer a decodificação abrupta já é suficiente para a gente entender como que o processo de correção de erro ocorre, tá? Então, para mostrar esse exemplo, eu vou fazer um exemplo com vocês. Eu vou pegar aquela mesma sequência que a gente codificou ela várias vezes e vou introduzir um erro nela. O erro vai acontecer no terceiro par de bits. Então, a sequência que a gente vai receber agora é essa aqui, ó, 11, 10, 10, 01, 01, 11. Essa sequência nós vamos passar ela pela treliça. E aí, a cada par de bit que chegar, nós vamos acumular erros em função de todos os caminhos possíveis que nós temos. Tá? Então, o primeiro passo, a partir do estado 00, a gente vai comparar a distância, né, de Hamming do primeiro par de bits da sequência, 11, com a distância de Hamming com as duas transições possíveis a partir do 00. Né? Então, a gente recebeu 11. A gente vai comparar 11 com os dois caminhos possíveis. Né? E isso vai ser armazenado entre parênteses. Então, o diagrama de treliça é isso. A gente parte do estado 00. E aí a gente recebeu 11. Esse 11, se a gente fosse seguir esse caminho aqui em cima, a gente teria o que deveria ter sido recebido era 00. Ou seja, nós erramos 2. Então, para chegar nesse ponto aqui, nós temos 2 de erro acumulado. Já para o caminho de baixo, a gente teria recebido 11. Ou seja, tem 0 de erro acumulado se a nossa máquina vier para esse estado, certo? Isso é o primeiro passo, a gente comparou os dois primeiros bits. No próximo seguinte, a gente compara os outros dois. Ou seja, a próxima sequência que foi recebida, que é o 10, ela é comparada com todos os caminhos possíveis, né? A gente compara com todas as possibilidades. E aí, a gente vai adicionando a distância de Hamming acumulada para cada um dos caminhos. O passo 3, a gente faz a mesma coisa para a terceira sequência, que é 10. Tá? Então, aqui, ó,
No passo 2, recebemos o 10. É isso que a gente recebeu. Se a gente tivesse aqui, ó, a gente tem na bolinha de cima, a gente tem dois caminhos possíveis. 0, 0 e 11. Só que ali em cima a gente já tinha dois erros acumulados, certo? Então, se a gente recebeu 10 para o caminho do 0, 0, então a gente errou mais um, ou seja, virou 3 se a gente viesse para cá. Virou 3 se a gente viesse para a bolinha de cima. E no caminho de baixo, a gente teria que ter recebido 11. Só como a gente recebeu 10, a gente errou mais um. Tinha 2 acumulados, então veio para cá com 3 erros acumulados. O caminho de baixo, que se a gente tivesse aqui no estado 10, né, com 0 erros acumulados, a gente tem dois caminhos possíveis. Um recebendo 10 e outro recebendo 0,1. Se recebesse 10, é igual ao que foi recebido, né? Então continua com 0 erros acumulados e a gente vem para esse estado. O outro já era 0,1, inverteu os dois, né? Então se a gente tinha 0 erros, somados com 2 erros, então a gente, para o estado aqui embaixo, se a gente viesse para o estado 11, a gente teria 2 erros acumulados. No próximo passo, a gente faz tudo isso igual. E aí a gente olha qual que é o caminho sobrevivente. Qual que é a diferença? Que agora, em todos os estados aqui, ó, no terceiro nível, a gente vai ter dois caminhos chegando. Vamos, por exemplo, fazer esse aqui. Ó. A gente estava aqui com 3, aí a gente recebeu 10. 10 para 0, 0 virou, errou mais um, virou 4. 10 para 11, errou mais um, também 4 aqui, certo? Se a gente tivesse no estado 10, nesse estado 10, se a gente tivesse com 3 erros acumulados, a gente tem dois caminhos possíveis. Um com 10 e outro com 0,1. Com 10 não erra nada, então continua 3. E com 0,1 erra 2, vira 5 erros acumulados. Se a gente está aqui no estado de baixo, ó, com 0 erros acumulados, a gente está no estado 0,1 agora, e está com 0 erros acumulados. E aí, a gente tem dois possíveis caminhos. Um é 11, que está aqui, e o outro é 0, 0, que está aqui. Está confuso ali, mas deu para entender. 11 e 0, 0. Se for nos dois cenários, a gente errou um. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa flecha aqui que eu estou riscando, ela vem aqui, ela é escrita aqui embaixo. Ó, a gente tem dois caminhos chegando na bolinha. O de cima representa 4 erros, o de baixo representa 1 erro. Né? E aí, o outro caminho, também errou mais um, também representa 1 erro, que é esse caminho aqui, chegando na segunda bolinha. Beleza? E o último estado lá embaixo, que a gente está no 11, tinha 1 acumulado, poderia ser 0, 1 ou 10. Se for 10, não tem erro, então fica 2. E se for 0, 1, erra 2, 2 mais 2, 4 erros acumulados. E aí a gente chega nesse ponto aqui, que a gente tem várias possibilidades, vários caminhos chegando em cada cenário. Eu vou mudar de cor aqui para vocês olharem. Eu marquei em negrito na imagem. Né? Qual que é o cenário? A gente olha ali, ó. Olha, dos dois caminhos aqui, da bolinha de cima, que eu marquei em verde ali. Um tem 4 erros e o outro tem 1. Qual que é o que a gente vai escolher? O caminho de 1. Então, esse é o caminho sobrevivente ali em cima. O de cima a gente não continua analisando mais. O de baixo, a segunda bolinha, que a gente também, 4 erros e 1. A gente escolhe a de menor caminho, que é 1 aqui. A terceira bolinha tem duas possibilidades, 3 e 4. Então, a gente escolhe a de 3, que é esse caminho que veio aqui de cima. Certo? E o outro, na última bolinha, 2 e 5, a gente escolhe a de menor 2, que é esse caminho que vem aqui de baixo. Certo? E aí a gente vai analisando quais são os caminhos que têm menor erro acumulado, para a gente tentar chegar lá no final com o menor erro acumulado em função de todas as possibilidades. Tá? O procedimento, né, continua até o final da sequência. A gente inspeciona a treliça e elege o caminho sobrevivente. Certo? Qual que é o próximo passo? Um detalhe aqui. Ó. Nesse cenário, nesse ponto 3, a gente estava aqui, né? A gente estava analisando aqui. Nesse ponto 3,
Se vocês olharem no diagrama lá atrás, tinha cenários de 1, 2, 3, 4 erros, né? 1, 2, 3 e 4. O que acontece? Se a gente já vai fazer uma escolha, a escolha é uma decisão abrupta, qual dos uns é melhor? Qual dos dois é melhor? A gente não consegue fazer essa definição. A gente pode já fazer uma escolha agora. Para continuar a analisar, só os caminhos que têm erros acumulados menores do que um determinado limiar. Vou dar um exemplo, vou colocar número aqui para vocês. A gente tinha 1, 2, 3 e 4. O melhor cenário é 1, né? No próximo passo, se esse melhor cenário 1 errar 2 bits, ele vai para 3. Então, por que eu vou continuar analisando os de 3 para cima no cenário anterior? Eu já vou descartá-los. 3 para cima, no próximo passo, se eu tenho 2 bits sendo analisados, os 3 para cima eles já podem ser descartados. Então, aqui ó, eu vou continuar analisando só os cenários de 1 e 2. E aí esses de 1 e 2 aqui, ó, os caminhos sobreviventes são esses 3 caminhos, que sobraram 1 e 2 naquele nível. E aí o de 1, a gente chegou 0, 1, né? Tem duas possibilidades, 0, 0 e 11. As duas erram mais 1. E aí ele vem para cá com 2 e 2 erros acumulados. Esse segundo cenário, segunda bolinha, se a gente estiver no estado 10, a gente recebeu 0, 1. Tem caminho de 0, 1 aqui para baixo, que ele mantém um único erro, aqui, ó, que vem aqui para baixo. E o cenário com 2 aqui, ó, 0, 1, também mantém. Então, esses eram os caminhos que no próximo nível mantiveram abaixo de 3. Por quê? Porque no próximo nível, o melhor cenário ainda era 3. Era um erro só. Esse melhor cenário com um erro, eu não preciso analisar os de 3 para cima. Eu não preciso nem escrever. Se eu tenho um com 1 e naquele nível eu posso errar 2 bits, os de 3 para cima eu já estou descartando. Por isso que a gente está fazendo uma decisão abrupta, a gente está fazendo escolhas. Se a gente fizesse uma decisão suave, a gente tinha que analisar todos os níveis, porque as diferenças não seriam exatas. A gente não estaria comparando 3 com 3, a gente estaria comparando 2,97 com 3, e isso acaba fazendo diferença. O decodificador suave funciona melhor, certo? No próximo passo, ali, ó, a gente exemplifica o que eu falei no slide anterior. A gente tinha cenários com 1 e 2, né? E aí, desses com 1 e 2, eles viraram no máximo 3, né? Onde era vários viraram 1 e 2 e no máximo 3. Os de 3 podem ser todos descartados. Por quê? Porque a gente tem um caminho com 1. E aí significa que no último nível aqui, ó, nessa última transição, daqui para cá, a gente só pode errar mais 2 bits. Então, no melhor dos cenários, os de 3 erram nada e ele se mantém 3, e o de 1 erra 2, ele vira 3. Então eu posso escolher, já que é uma decisão, é uma escolha, eu posso escolher antes e não faço as contas. E aí, esse caminho de 1 aqui, ó, ele no próximo cenário não vai errar nada, ele não errou nada, e ele continua com um erro acumulado até lá no final. E aí, o caminho sobrevivente é aquele que tem menor erros acumulados. A gente errou um único bit. E aí, quando a gente traça esse caminho sobrevivente aqui, de um único erro acumulado, a gente consegue encontrar qual que foi a sequência da mensagem que foi transmitida. A gente recebeu 11, 10, 10, 01, 01, 11. Isso foi o que foi recebido. Mas a sequência de maior semelhança, para ela, o caminho possível de mais semelhança é 11, 10, 00, 01, 01, 11. Essa é a sequência de maior semelhança. Se a gente usar a sequência de maior semelhança... Opa, fiz um rabisco aqui sem querer. A mensagem que deveria ter sido transmitida é... Aqui, ó. 1... Vou escrever aqui, ó. 1... Aí depois é um 0... Depois é outro 1... Depois é outro 1... Depois 0 e 0. Os dois zeros que a gente coloca ali para limpar os registradores. E aí, a nossa mensagem que foi transmitida é 10, 11,
1100, que é 101100, que é o que de fato a gente transmitiu, só que a gente provocou um erro ali para ver se a gente conseguia recuperar a informação, certo? Então é assim que funciona o diagrama de treliça. A gente vai acumulando erros em todos os níveis, comparando todos os caminhos possíveis com a mensagem recebida. Legal, né? Bom, gente, então tá aqui, né, a mensagem que a gente decodificou. Só uma consideração prática sobre o algoritmo de Viterbi, né? Quando a mensagem é curta, é fácil a gente fazer essa seleção de caminho, o caminho sobrevivente. E o resultado da decodificação é um tanto óbvio, né? Só que quando a sequência recebida é uma sequência muito longa, o uso do algoritmo de Viterbi requer a utilização de uma quantidade de memória muito alta. Por quê? Você vai ter que começar a acumular muita coisa ali, muitas possibilidades. Então, qual que é a ideia para a gente fazer fazer o algoritmo de Viterbi ser mais fácil de ser implementado em termos práticos? A gente vai ter que truncar sequências e fazer sequências menores, sabe? Só uma última consideração para vocês, para conhecimento de vocês. Os modems da internet de escada, na década de 90, na década dos anos 80, 90, né, que permitiam a gente utilizar uma linha telefônica de voz, um canal de voz de 3,4 kHz para transmitir até 56 kilobits por segundo, essa técnica só foi possível graças à utilização da codificação convolucional e do algoritmo de Viterbi para decodificação. Então foi isso que habilitou essa técnica de codificação aqui, que habilitou a transmissão de até 56,6 kilobits por segundo numa taxa, num canal de voz de 3,4 kHz de banda, certo? Bom, gente, eu falei para vocês que eu ia mostrar os códigos convolucionais mais conhecidos, né? São duas tabelas que eu coloco aqui, uma para taxa meio, 1 para 2 e taxa 1 para 3, tá? E aí tem diferentes tipos de profundidade. Nessa tabela aqui, ó, taxa meio, aí as profundidades de 3 a 9, né? Ela já mostra qual que é a distância livre, né? Que é um parâmetro a distância de livre é o parâmetro se vocês usarem esses vetores conexões aqui, a gente vai ter essa distância livre e aí vai dar uma capacidade de correção. Essa distância livre também está no meu material complementar, como obter. Se vocês quiserem se aprofundar, estudar sobre isso, está no material complementar, um passo a passo, exemplos, de forma bem didática lá para vocês verem. E aqui são os vetores de conexão. O que a gente analisou ao longo dos exemplos foram esses aqui, ó. Os G1 e G2 todos, o G1 todo conectado e o G2 o primeiro e o terceiro. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês quiserem fazer exercícios, treinarem com esses codificadores, utilizem esses outros exemplos aí, tá? Tem aqui de taxa 1 para 2 e nesse slide são mostrados as taxas 1 para 3, né? Com G1, G2 e G3, sendo que cada uma dessas conexões para diferentes somadores, né? O somador G1, G2 e G3. Os códigos C1, C2 e C3 aí para esse codificador convolucional. Bom, gente, encerro aqui os vídeos, o módulo curso de CD2. Foi um prazer estar com vocês ao longo desse curso. Um abraço e até a próxima.